Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era uma manhã de terça-feira quase poeticamente calma em Charlotte, Carolina do Norte. O sol filtrava-se suavemente pelas cortinas creme da cozinha, lançando raios dourados sobre a bancada de madeira clara. No tranquilo bairro residencial arborizado, pássaros cantavam ao longe e cortadores de grama zumbiam suavemente, como se estivessem saudando o início do verão. Grace Thompson, uma mulher de 44 anos, estava descalça no piso frio de ladrilhos, com uma xícara de café fumegante nas mãos. Sua pequena camisa xadrez de algodão estava levemente amassada como sempre, e a calça de linho bege lhe dava aquele ar casual, porém elegante. Seus cabelos castanhos com apenas alguns fios prateados, estavam presos em um rabo de cavalo baixo e discreto. Ela nunca gostara de usar maquiagem ou joias chamativas. Não era da sua natureza. Preferia a naturalidade, a sinceridade e a simplicidade. A cozinha banhada pela luz cheirava a torrada e baunilha. Um rádio antigo tocava uma música country que ela adorava desde a faculdade, em volume baixo. Fora naquela cozinha que tudo acontecerá, a lição de casa feita às pressas no balcão pelo filho deles, Caleb, agora com 16 anos. As longas conversas noturnas com o marido, Richard, sobre planos, medos e esperanças. Grace levava uma vida simples, mas não comum. Ela vivenciara as dificuldades com Richard nos primeiros dias, quando moravam em um pequeno apartamento com móveis de segunda mão. Ela observava o marido passar noites em claro em frente a uma tela de computador, construindo tijolo por tijolo o que se tornaria uma das maiores plataformas de tecnologia do país. No entanto, apesar dos bilhões que haviam arrecadado, nem ela nem ele jamais haviam mudado seu estilo de vida. Nada de mansão luxuosa, nada de guarda-costas, nada de iate. Apenas uma casa grande e confortável, um Toyota que ainda funcionava bem, e muito amor. Mas naquela manhã, algo havia mudado dentro dela. Não era um capricho, nem uma vontade repentina de consumir. Era uma onda do coração. Ela se lembrou de uma frase que Richard havia dito anos antes, enquanto passavam por uma F-150 estacionada na beira da estrada. Um dia eu compro um. Mas não agora. Não até você ter tudo o que merece. Esta frase permanecerá gravada nela. Richard sempre pensara nos outros antes de si mesmo. Ela queria por uma vez surpreendê-lo. Fazê-lo entender que ela não havia esquecido nada. Ela terminou o café, passou a mão pela foto de família pendurada na geladeira e sorriu com ternura. Pegou sua bolsa surrada, porém resistente, verificou se tinha a carteira e os documentos necessários e calçou um par de sandálias. Quando ela entrou em seu Toyota Corolla 2006, o assento rangeu um pouco. O motor engasgou antes de ligar, como de costume. Ela acariciou o volante delicadamente. Vamos, velha senhora, uma última missão. Ela partiu com determinação, dirigindo pelas movimentadas avenidas de Charlotte. O contraste entre seu carro envelhecido e os SUVs reluzentes pelos quais passava não a intimidava. Ela sabia o seu valor, e mais ainda sabia o valor do homem que amava. Seu coração batia com uma excitação silenciosa quando ela finalmente viu a placa brilhante. Prestige Auto Center. Um enorme edifício de vidro que lembrava uma galeria de arte, com veículos de última geração expostos sob uma iluminação perfeitamente calculada. Tudo brilhava, o piso, as janelas, a carroceria. Era o tipo de lugar onde o atendimento é personalizado, mas onde muitas vezes se julga à primeira vista. Grace estacionou silenciosamente, deu uma última olhada em seu reflexo no espelho retrovisor, sem maquiagem, olheiras levemente visíveis, mas confiante, e respirou fundo. Ela não tinha ideia de que esse dia, que começou como um simples gesto de amor, desencadearia uma onda de choque inesperada. Ao passar pelas portas de vidro do showroom, Grace imediatamente sentiu que algo havia mudado de um mundo para o outro. O ar estava mais fresco, climatizado, quase artificial. Um silêncio polido envolvia o espaço. Tudo estava impecável, impecável demais. O piso de mármore reluzente refletia as luzes brancas de neon que riscavam o teto. Os carros enfileirados como esculturas brilhavam sob holofotes cuidadosamente direcionados, como estrelas em um tapete vermelho. Vendedores de ternos impecáveis e gravatas cuidadosamente atadas circulavam pela sala, trocando palavras em voz baixa, com a linguagem corporal revelando uma confiança misturada a um certo desprezo discreto. Seus sorrisos pareciam estudados, quase mecânicos. Grace avançou lentamente com a bolsa apertada contra o peito, tentando não ser notada.
Ela só queria ver aquele Ford F-150 Limited, um modelo robusto, com sua grade imponente e linhas poderosas que eram um sonho seu há anos. Colocou a mão na carroceria fria e lisa, sentindo a vibração sutil da máquina, a promessa de uma estrada aberta de pura liberdade. Foi quando ele apareceu. Chad Peterson. Jovem, provavelmente na casa dos 30, ele usava um terno azul marinho justo que parecia colado à pele. Seu sorriso, largo mas forçado, parecia fixo, quase hostil. Seus olhos percorreram Grace rapidamente, um olhar crítico que ela não conseguia ignorar. Posso ajudar, senhora? Os veículos usados estão do outro lado do prédio. Sua voz era calma, mas seu tom implicava claramente: você está no lugar errado. Grace respirou fundo, tentando manter a calma. Não, estou aqui por causa deste modelo. O F-150 Limited. Chad a encarou com uma intensidade quase inquisitiva, como se procurasse uma falha, um motivo válido para rejeitá-la. Ele franziu a testa e deu um passo à frente. Sabe, este modelo começa em mais de $80.000. Talvez eu possa te mostrar algo mais acessível? A palavra acessível ecoou no ar como um trovão. Um rubor subiu às bochechas de Grace, uma mistura de humilhação e uma raiva latente que fervilhava dentro dela. Ela cerrou os dentes e tentou responder com dignidade. Eu sei o que quero, senhor. Posso comprar hoje. Chad então deu uma risada educada, mas seca, uma risada que significava: você veio ao lugar errado. Ele inclinou a cabeça levemente como se fosse melhor ignorá-la. Desculpe, senhora, mas não tenho tempo a perder hoje. Temos clientes de verdade para atender. Sem dizer mais nada, ele se virou, seus passos ecoando no chão brilhante. Grace ficou ali paralisada, como se petrificada por aquela derrota inesperada. Seu coração batia forte, sua respiração presa na garganta. Uma mistura amarga de vergonha, injustiça e tristeza a invadiu. Por alguns segundos ela encarou a porta pela qual havia entrado e então, sem olhar para trás, saiu silenciosamente, o peso daquela rejeição ressoando a cada passo. Naquela noite, na calma silenciosa de sua casa, Grace sentou-se na sala de estar, um pouco afastada. Ela observou Richard e Caleb, ambos imersos em uma conversa animada, rindo animadamente. Richard, ainda tão natural apesar de sua riqueza, tomou seu chá com a mesma simplicidade de quando se conheceram 20 anos antes. Ele falava de seus funcionários como se fossem da família, evocando seus sucessos e desafios com ternura palpável. Grace, no entanto, sentia um peso no peito, uma mistura de humilhação que não conseguia compartilhar. Queria contar a ele o que havia vivenciado naquele dia, mas as palavras ficaram presas na garganta. Não era tanto por si mesma que se envergonhava, estava acostumada aos olhares, aos julgamentos, mas por ele, por aquele homem que havia construído tudo isso, em silêncio e discrição, que merecia muito mais. Então ela apenas olhou para eles, sorrindo fracamente, tentando não deixar transparecer a raiva e a tristeza que fervilhavam dentro dela. Só na manhã seguinte, quando a luz suave entrou pela janela da cozinha, Grace finalmente reuniu coragem para quebrar o silêncio. Sentado à sua frente, Richard tomou um gole de café preto, com os olhos semicerrados de concentração. Ela respirou fundo e apertou as mãos em volta da caneca. Richard, ontem, fui ver aquela famosa F-150 que você tanto ama. Mas nem me deixaram falar. Ele olhou para ela, surpreso pela seriedade em sua voz. Por quê? Ele perguntou simplesmente, sem julgamento. Grace olhou para baixo por um momento e então respondeu, com a voz trêmula, mas clara. Porque eu não parecia um cliente para eles. Houve um silêncio. Richard tomou um gole de café e colocou a xícara delicadamente sobre a mesa. Você pode me dizer o nome do revendedor? Sua voz era calma, mas por trás dessa simplicidade escondia-se uma determinação fria, uma promessa tácita de que ele não deixaria essa injustiça passar sem ser contestada. Grace assentiu, aliviada por não carregar mais esse fardo sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que enfrentariam isso juntas. Exatamente às 10 horas, um estrondo surdo e constante rompeu a atmosfera pacífica da rua em frente ao Prestige Auto Center. Um balé de luz e sombra formou-se instantaneamente em torno de uma figura elegante que se aproximava. Um Rolls-Royce Phantom preto impecável avançou lentamente em direção à entrada principal, com suas rodas personalizadas brilhando à luz do sol. Atrás dele, 2 imponentes SUVs pretos o seguiam, para-choques colados, exalando uma aura de proteção e poder. A porta do fantasma se abriu com um floreio de sofisticação. Richard Thompson saiu, perfeitamente ereto e elegante em um terno cinza escuro sob medida. Não havia sinais ostensivos de riqueza, nenhum relógio chamativo, nenhuma joia chamativa.
No entanto, ele personificava o que se chamava de poder silencioso, o tipo de poder que ninguém podia ignorar, mesmo que não gritasse. Seu rosto estava sereno, mas seus olhos brilhavam com uma determinação gélida. Assim que ele pisou no chão, os vendedores dentro do showroom, que estavam ocupados conversando, pararam e correram em direção à porta. Todos exceto um, Chad Peterson, que ao ver um cliente de sua estatura, correu para encontrá-lo. Com um sorriso fixo no rosto e uma mistura de entusiasmo e apreensão nos olhos. Olá, senhor, bem-vindo ao Prestige Auto Center. Meu nome é Chad e ficarei feliz em ajudá-lo. Sua voz soou muito alta, muito forçada. Richard olhou lentamente para ele, examinando o homem como se estivesse ponderando cada palavra. Você se recusou a servir minha esposa ontem. Vim ver se você me trataria de forma diferente. O rosto de Chad se contraiu instantaneamente. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma palidez repentina. Sua esposa? Ele gaguejou tentando entender, tentando recuar. Richard então pegou o celular e com alguns gestos fluidos, abriu uma foto de Grace, sorrindo, humilde, mas com uma força silenciosa no olhar. Mostrou a Chad, que empalideceu ainda mais, incapaz de desviar o olhar. Então Richard, com um sorriso gelado e perfeitamente controlado, continuou. Estou aqui para comprar 8 veículos. Um para cada membro da minha equipe de gestão. Mas não aqui. Ele fez uma pausa, deixando que o peso de suas palavras o dominasse. Eu só queria que você soubesse o que acabou de perder. Sem dizer mais nada, estendeu seu cartão de visita brilhante e elegante, e então se virou com a mesma graça e confiança de quando chegará. Chad ficou paralisado enquanto Richard voltava para seu Rolls-Royce. Um silêncio pesado caiu no showroom, agora deserto por seus melhores clientes. Poucos dias depois, a notícia tomou uma dimensão inesperada. Um blog de negócios local, conhecido por suas análises perspicazes e público influente, publicou um artigo de primeira página com uma manchete impactante. Traficante perde contrato de $1,2 milhão por humilhar mulher de jeans. O texto detalhava o caso, relatando como uma mulher simples e modestamente vestida foi rejeitada sem justificativa pelos funcionários de uma prestigiosa concessionária, sem saber que era esposa de um dos empresários mais poderosos e respeitados do estado. O blog denunciava não apenas a falta de respeito e a discriminação flagrante, mas também o custo direto que esse tipo de atitude poderia ter para as empresas em uma sociedade cada vez mais atenta aos valores de igualdade e inclusão. A história rapidamente se espalhou pelas redes sociais, sendo repercutida por influenciadores, jornalistas locais e até mesmo por grupos de direitos iguais. O nome Prestige Auto Center tornou-se sinônimo de discriminação e arrogância injustificada. O proprietário, sob pressão e temendo um boicote massivo, foi forçado a emitir um pedido público de desculpas. Ele admitiu publicamente que o comportamento de certos funcionários, incluindo Chad Peterson, era inconsistente com os valores de sua empresa ou da comunidade. Poucas horas depois dessa declaração, Chad recebeu uma intimação da sede. Sua demissão foi anunciada rapidamente. Ele deixou a concessionária, ciente de que sua atitude lhe custará caro, não apenas a empresa, mas também sua própria carreira. Mas para Grace, a verdadeira vitória não estava na punição ou no reconhecimento público. Estava na expressão no rosto de Richard naquela noite, quando ele voltou para casa. Ela ouviu primeiro, antes de ver, o motor ronronando de um veículo novo, potente e familiar. Quando o carro entrou na garagem, Richard saiu com um sorriso terno nos lábios, segurando um buquê de flores frescas em cores quentes. Ele caminhou até lá, colocou delicadamente o buquê na mesa da cozinha e abriu a porta do passageiro. Essa é para você, Grace. Ele apontou para o novíssimo Ford F-150 Limited, brilhando sob os últimos raios do sol poente. Você não precisa provar seu valor para ninguém. Você é tudo o que admiro neste mundo. As palavras simples aqueceram o coração de Grace. Não se tratava de dinheiro, luxo ou status. Era o reconhecimento mais profundo, aquele que vinha do homem que ela amava e da confiança inabalável que ele depositava nela. Naquele momento, em meio ao seu lar simples mas amoroso, Grace soube que não era apenas a esposa de um bilionário. Era uma mulher forte, digna e respeitada por tudo que merecia.